graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler o versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Semana passada, no domingo, nós falamos sobre a água transformada em vinho, todo mundo lembra? Temos que, para viver milagres, conhecer a palavra e obedecer ela. Aqueles homens obedeceram, aqueles homens caminharam por fé, alcançaram os seus milagres. Na quarta-feira nós falamos sobre perseverar, ter um objetivo e perseverar naquilo lá. Ou seja, eu não vou mudar, mesmo que as coisas e as circunstâncias me desanimem, eu não vou mudar, eu não vou sair da presença do Senhor. Até o texto que nós lemos na quarta-feira foi o texto do juiz iníquo, onde Jesus conta uma parábola, falando do juiz iníquo. Ele fala assim: aquela mulher o importunava, aquela mulher queria que a causa dela fosse julgada, ela incessantemente cobrava que o juiz fizesse justiça para ela. Nós muitas vezes temos um objetivo, estabelecemos um objetivo, amanhã acabou, depois de amanhã então nem lembra mais. Aí no final desse capítulo que nós lemos na quarta-feira, Jesus fala assim: quando eu vier, acharei fé na terra? Ou seja, você vai estar esperando o teu milagre? Você vai estar esperando a tua promessa? Irmãos, a Simone leu aqui Marcos 9, que conta lá a história do menino lunático. Você acha que aquele pai desanimou de orar pelo filho, irmãos? Você acha que aquele pai desanimou de correr atrás da cura para aquele menino? Ele incessantemente buscava a cura para aquele menino. Ele ouviu falar que Cristo estava fazendo milagre. O que ele fez? Vou levar meu filho lá. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Como a Simone disse, o menino devia ter lá seus 15 anos, porque ele sofria desde a infância, então ele já não era mais uma criança. O menino já devia ter lá seus 13, 14, 15 anos de idade. Durante todos esses anos o pai buscou, durante todos esses anos o pai lutou, durante todos esses anos o pai tinha um objetivo: a cura espiritual do seu filho, a cura do seu menino. Mas muitas vezes nós, irmãos, não temos objetivos. E hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas que perdem o seu milagre próximos de receber. Estão na fila, às vezes é o terceiro, tem dois na sua frente, ele é o terceiro a receber um milagre, ele simplesmente sai da fila. Pessoas que deixam de receber o seu milagre por falhas, por erros, por enganos, por emoções. Pessoas que estão próximas de receber aquilo que tanto almejam, aquilo que tanto buscaram, mas na hora de receber, por causa de uma tentação, por causa de uma palavra dita no momento errado, por causa de algo que façam, acabam tirando a pessoa da fila. O capítulo 10 de 1 Coríntios, eu acredito que quando Paulo estava escrevendo, ele estava igual nós estamos hoje, perto do período da Páscoa, perto da Páscoa, porque se você ler o capítulo 11, ele ensina como que se faria a ceia, que é o capítulo que nós lemos todos os meses, aqui para ministrar a ceia. Então ele ensina como que os judeus deveriam fazer a ceia, como que os coríntios deveriam fazer a ceia. Então acredita que estava bem próximo da Páscoa. E ele está falando aqui sobre as pessoas que tentaram a Cristo. Se a Bíblia de vocês é uma Bíblia que tem lá o título em cima, você vai ler assim, ó: não devemos tentar a Cristo. E o versículo que nós acabamos de ler fala assim: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia,
e a pedra era Cristo. Em algumas Bíblias deve estar assim: e a rocha era Cristo. O que Paulo está citando aqui? O que Paulo está falando aqui? Eu quero ir com vocês lá em Êxodo, capítulo 17. Hoje eu vou fazer uma coisa que dificilmente eu faço, que é ler bastante versículos, abrir bastante a Bíblia. Êxodo 17. Durante a jornada no deserto dos 40 anos, eles chegaram num deserto de Sim, uma cidade chamada Sim, e tinha falta d'água, não tinha água lá. Vou ler o versículo primeiro para vocês. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo os mandamentos do Senhor e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Chegaram num lugar nas terras de Sim e Refidim que não tinha água, não tinha o que eles beberem. Então, versículo 2: contendeu o povo com Moisés. O povo discutiu com Moisés, o povo brigou com Moisés, irmãos, a ponto de Moisés temer pela própria vida. Vamos ler o versículo 4. E chamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Em vez do povo ir orar, em vez do povo ir clamar, não, o povo estava irado com Moisés, o povo estava irado com o líder, aquele que tirou eles de dentro do Egito, aquele que manifestou, lógico, por amando de Deus, as 10 pragas, aqueles que viram o mar se abrir e eles passarem em seco. Agora Moisés estava com medo de ser apedrejado e ele relata isso para o Senhor, ele fala isso para Deus. Então Deus dá uma ordem, versículo 6, vamos ler o 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua, o quê? Vara, teu cajado, pega ele na mão, vai na frente do povo. Aí continuando aí, e toma alguns dos anciões de Israel contigo, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai, e eis que eu estarei ali diante de ti, na rocha de Horebe, e tu ferirás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos de Israel. A ordem de Deus era clara. Vocês vão ver um milagre agora. Moisés, pega a tua vara, teu cajado, aquela que você tocou no mar e ele se abriu. Vai na frente do povo. A hora que você chegar na rocha em Horebe, eu estarei em cima da rocha. Lógico, ninguém vê porque Deus é espírito. E você vai ferir a rocha. E vai sair dela água. E todo o povo vai beber. Todo o povo vai se alimentar daquela água espiritual. E Moisés, como nós acabamos de ler, em Refidim, toma sua vara, fere a rocha, e a água sai. E eles veem o milagre, participam de um milagre. E Paulo cita essa passagem. Agora, eu quero ir com vocês em Números capítulo 20. Vai um pouquinho para frente aí. Números capítulo 20, verso de número 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a tua vara, ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha. É isso que está ali, sim ou não? Irmãos, mais uma vez, eles chegam num lugar
que não tem água. Mais uma vez eles chegam num lugar que não tem fontes, que não tem lagoas. Mais uma vez a mesma circunstância. Eu vou até ler para vocês aqui, versículo 2, 20, versículo 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. O povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morrêssemos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Irmãos, mais uma vez eles chegam num lugar que não tem água, e mais uma vez a ordem de Deus é: pega a tua vara, vai para um lugar que eu te mandei ir, mas você não ferirá a rocha, você falará com ela, sim ou não? É isso que está ali ou não? Olha lá, cadê? Põe lá o 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: 8. Toma a tua vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Moisés novamente pega a sua vara, Moisés novamente vai até a rocha, e a ordem agora não era ferir a rocha, a ordem agora era falar com a rocha. E é isso que eu quero falar um pouco com vocês antes de continuarmos. Se você ler o versículo 1 do capítulo 20 de Números, você vai ver que a sua irmã havia morrido, Miriam havia morrido. Moisés, acredite-se que estava emocionalmente abalado. E o que eu quero falar com vocês? Muitas vezes perdemos a nossa bênção nos momentos de ansiedade, nos momentos de desespero, nos momentos aonde nos sentimos fracos. Muitas vezes perdemos a nossa bênção nos momentos onde nós não estamos buscando a vontade do Senhor. Irmãos, Moisés havia obedecido em Êxodo. No capítulo de Êxodo ele obedeceu fielmente. Agora aqui no capítulo de Números nós vamos ver que ele não fala com a rocha, mas novamente ele bate na rocha. Irmãos, a oração que eu fiz hoje muitas vezes não vai valer para amanhã. A minha obediência de hoje muitas vezes não vai valer para amanhã. Amanhã é um outro dia, outras situações. E muitas vezes nós temos nos deixado levar pela nossa teimosia. Eu até anotei algumas coisas aqui, para não esquecer. Pela nossa falta de paciência, não temos mais paciência para esperar. Não temos mais paciência para lidar com os filhos, com os irmãos. Não temos mais confiança. Está nos faltando confiança. Estamos próximos de receber os nossos milagres, estamos próximos de receber as nossas promessas, mas estamos com falta de paciência. Estamos teimosos contra alguns assuntos, estamos com falta de confiança, de esperança. Já não respeitamos mais a palavra de Deus. Irmãos, Números, eles já estavam bem próximo da terra prometida. Eles já estavam bem próximo de entrar, já estava se findando os 40 anos de andar no deserto, mas nesses momentos, e muitas vezes o crente age desse jeito, nós agimos de forma precipitada.
sem saber a vontade do Senhor, sem orar e se colocar na presença do Senhor. Muitas vezes nesses momentos é a hora que nós saímos da fila, é a hora que nós perdemos a nossa bênção por causa do nosso nervosismo. Por que Moisés feriu a rocha novamente? Porque ele estava bravo com o povo, ele estava bravo com a congregação, que novamente estava questionando, que novamente estava pedindo, que novamente estava ameaçando. E ele ficou nervoso com aquela situação, cansado emocionalmente. A sua irmã havia morrido, a sua irmã que andou com ele, que era a profetisa que Deus tinha levantado para andar naquele deserto, junto com Moisés e Arão, Miriam, havia morrido. Irmãos, muitas vezes nesses momentos, nós tendemos a deixar as emoções, saímos da razão e deixamos as emoções tomarem conta. Ah, não vai dar certo. Ah, isso aqui não vai acontecer. Ah, isso aqui não vai... eu não tenho mais confiança que isso vai dar certo. Irmãos, eu não vou saber cantar para vocês, porque eu não ouço, mas quando eu entro no meu carro, até o som do carro, conectar com o Bluetooth do meu celular, para começar a cantar as músicas que a gente ouve, que são as músicas ou para as crianças ou para nós evangélicas, às vezes fica ali tocando ali 1 minuto, 1 minuto e meio, uma música do mundo, né, que está na rádio, até entrar o Bluetooth. E esses dias para trás eu estava prestando atenção numa letra de uma música, e eu achei aquela letra tão interessante. Se alguém quiser vir aqui cantar, fique à vontade, mas eu vou contar a história, e eu não vou saber certinho ela, porque eu não ouço, mas fala de o cantor está contando a história de um passarinho que estava preso numa gaiola. Alguém já escutou essa música? É bem conhecida, irmãos, é uma música bonita. E ele fala que o passarinho queria voar, e então ele conversa, e a pessoa, que no caso a história é a esposa dele, libera ele para voar, e ele voa, e vê que o lugar melhor era a gaiola, que ele desprezava a gaiola. E aí a hora que ele volta, tinha outro passarinho lá, com ovinhos, e que ele perdeu. Como que é? Moral da história, o passarinho era eu. Acho que era mais ou menos isso, não é, irmãos? Estou bom no negócio, gravo fácil. O passarinho era eu, e perdeu a bênção, irmãos. Ele perdeu, achando que o melhor estava lá fora, e não estava. Irmãos, muitas vezes nós estamos perto de alcançar os milagres, perto de alcançar as promessas, e saímos da fila pura e simplesmente por egoísmo, pura e simplesmente por nervoso. Estou nervoso, não vou na igreja hoje. Amém, irmãos, é você que perde. Deus, sem você, Ele continua sendo Deus. Você sem Deus, eu não vou nem falar a palavra que vem na minha mente, não é nada, não é nada. Mas estou nervoso, fiquei bravo, nossa, não gostei. Amém. Só que muitas vezes você pode estar perdendo a tua bênção, você pode estar perdendo a oportunidade de estar na presença do Senhor e receber todos os seus milagres, todos os seus sinais. Moisés estava nervoso com a congregação, Moisés estava nervoso com aquela situação. Irmãos, eu estou falando de Moisés. Quem somos nós perto de Moisés? Estou falando diante de um cara que ele orava e Deus falava com ele. Estou falando de um cara que tocou com o seu cajado no mar e as águas se abriram e eles passaram em seco. Só que naquele momento de aflição, naquele momento de dor, naquele momento de ansiedade, a palavra de Deus do versículo 7 era:
no versículo 8, né? Falai com a rocha. Fala com a rocha. E ele chegou lá e bateu na rocha. Não era para bater, porque a rocha era Cristo. A rocha era o Senhor. Muitas vezes nós estamos desprezando o Senhor e Ele está andando com você. Muitas vezes estamos desprezando certas situações e é o próprio Deus. Irmãos, a palavra ela fala com a rocha. E sabe por que acredita-se, os rabinos acreditam que Deus mandou ele falar com a rocha? Porque as pessoas estavam idolatrando o cajado. Porque ele tocou nas águas, o mar se abriu. Ele bateu no chão lá no deserto, piolhos para todo lado. Ele tocou nas águas lá do Nilo, ficou como sangue. Ele bateu na rocha lá em Números, saiu água. O povo estava idolatrando o cajado. E Deus queria mostrar que Ele era quem fazia o milagre, não era o cajado. Deus queria mostrar para aquele povo que Ele era o santo de Israel e não o cajado. Mas Moisés, no momento de ansiedade, no momento de nervosismo, num momento inconsequente da sua história, não falou com a rocha, não santificou o Senhor. Ele, de uma forma precipitada, errou diante de Deus. Eu quero ler com vocês aí para vocês verem. 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha, bateu na rocha. Continuando, 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. Bebeu a congregação e os seus animais. O povo não perdeu a bênção. Por quê? Porque Deus havia prometido que ia dar água para aquele povo. O povo dele tinha sede, Deus havia prometido que queria dar água. Mas vamos continuar lendo? E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Vou simplificar para vocês aqui. Vocês não creram na minha palavra, vocês não obedeceram, que era para falar com a rocha e não bater, e com isso vocês não me santificaram. Novamente, quem ficou como santo foi o cajado. Vocês não serão os guias deste povo na terra prometida, ou seja, de uma forma simples, vocês dois não irão entrar na terra prometida. Eles estavam próximos, irmãos, eles estavam do lado da terra prometida, e agora não iriam entrar por causa de um momento de aflição, de um momento de dor com a perda de Miriam, de um momento de nervosismo com o povo que novamente estava cobrando, por causa de um momento de precipitação, um momento onde faltou ali paciência, faltou ali confiança no Senhor. Perderam os seus milagres. Tudo que Moisés fez foi para chegar na terra prometida, e Moisés não entrou. Tudo que Moisés viveu foi para cumprir aquele propósito, e no final ele não conseguiu entrar na terra prometida. Não estou falando aqui de salvação, porque a salvação, a partir do momento que você aceita,
você está salvo, não importa mais o que você fizer, é uma graça, é um favor não merecido. Ah, pastor, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Lógico, existem exceções, toma cuidado com as exceções, mas não é qualquer pecado que vai te tirar da salvação. Mas Moisés não entrou na terra prometida, ele obedeceu em Êxodo e errou em Números. Isso é tão sério, irmãos, isso é tão sério, que se você for em Deuteronômio, vai Deuteronômio aí, 32, Moisés está fazendo o seu último discurso antes da morte. Arão já havia morrido, agora só estava ele vivo. Ele iria passar o cajado depois para lá, depois eu pego ele de novo. Ele ia passar o cajado para Josué. Ele está fazendo o último discurso, porque ele não entraria na terra prometida, e Deus já tinha falado que quem poria o grupo dentro da terra prometida seria Josué e Caleb. E ele está fazendo o seu último discurso no capítulo 32. Olha só, irmãos, o tanto de vezes que ele chama Deus de rocha. Vamos ler algumas vezes aí. Versículo 4: Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Aí continuando, vamos lá, no versículo 15: E engordando-se Jerusalém, deu coices, engordaste, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha. Esse versículo eu vou ter que comentar, irmãos. Esse versículo eu não consigo sair daqui sem comentar ele. Engordaste, engrossaste, comeste gordura. Sabe o que está querendo dizer aqui? Na época deles, melhoraram financeiramente, cresceram em dinheiro, estão gordo de tanto comer bem, estão comendo bem, estão se alimentando bem, estão andando bem, e agora esqueceram-se do seu Deus, que é a sua rocha. Ele está falando assim: vivia de escravo lá no Egito, padecendo, aí foi andar no deserto, mas comeram bem. Deus mandou maná do céu, Deus mandou carne, Deus transformava a água salgada em água doce, Deus tirava a água da rocha, engordaram, ficaram fortes, esqueceram-se do Deus da sua salvação, da rocha. Vamos continuar lendo, versículo 18: Esqueceste-te da rocha que te gerou. Vamos para o versículo 30: Como pode ser que um só perseguiste 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor não os entregara? Irmãos, olha o tanto de vezes que ele fala de rocha. 31: Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Irmãos, a rocha na vida de Moisés foi tão significativa, que no último discurso dele para Israel, antes de entregar o cajado para Josué, ele fala 5 vezes se referindo a Deus como rocha. Aí nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, Paulo fala assim: a rocha era Cristo. Moisés, da pior maneira possível, aprendeu que aquilo que o seguia e aquilo que dava água para eles era o próprio Deus. Que quando ele bateu, ele não bateu na rocha, mas ele bateu em Deus. Irmãos, muitas vezes nós estamos batendo em pessoas e não imaginamos que nós estamos batendo em Deus. Muitas vezes falamos mal de situações e não paramos para analisar que nós podemos estar falando do próprio Deus, e com isso nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos os nossos milagres.
Irmãos, os fariseus e os saduceus andavam atrás de Jesus Cristo querendo algo para condená-lo, buscando alguma situação para poder crucificá-lo. Então eles ficavam ali toda hora: tem que pagar tributo ou não tem que pagar tributo? Vocês vão pagar tributo ou não vão pagar tributo? Toda hora eles estão ali fazendo alguma coisa, alguma cilada para Jesus. E um dia Jesus chega no endemoniado e expulsa aquele demônio. E os fariseus e os saduceus que estavam ali toda hora questionando as obras, por inveja, toda hora questionando as obras de Cristo, eles falam assim: expulsou esse demônio por Belzebu, porque ele é o principal dos demônios. Ou seja, falando que Cristo era o maioral dos demônios, o principal dos demônios. Aí Jesus ensina um ensinamento que é perfeito, eu sempre cito ele inclusive. Ele fala assim: não, o dia que Satanás se dividir contra a sua própria casa, o seu reino acaba, porque a casa dividida não subsistirá. Mas por que vocês falaram isso e não falaram contra mim ou contra o meu Pai, mas falaram contra o Espírito Santo que está agindo através da minha vida para libertar este homem? Vocês não têm o quê? Vocês não têm mais salvação. Vocês perderam o direito de serem salvos. Ou seja, não tem mais arrependimento para vocês, não tem mais confissão de pecado para vocês, não tem mais batismo para vocês, não tem mais o que vocês fazer para ser salvos. Vocês estão condenados, porque vocês não falaram contra a minha pessoa, vocês não falaram contra Deus, que essas falas poderiam ter sido perdoadas, mas vocês falaram contra o Espírito Santo. E o único pecado que nós sabemos que não tem direito à salvação, qual que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Perdemos a nossa bênção, porque muitas vezes queremos falar: eu estou nervoso com o pastor, eu estou nervoso com a minha mulher, eu estou nervoso com o meu marido, eu estou nervoso com o meu chefe. E muitas vezes quem está por trás dele é Deus. Quem estava naquela rocha era Cristo. E muitas vezes nós perdemos os nossos milagres, perdemos as nossas promessas, porque falamos demais, porque não temos paciência, porque somos teimosos, não temos confiança. Porque não aconteceu na minha hora, não aconteceu no meu momento. Irmãos, eu estou assistindo uma série, eu quero recomendar essa série para vocês. Aí vocês procurem lá no Amazon, como chama os outros negócios? Netflix, essas coisas. Chama Chosen, acho que é. Chosen, é isso? Chosen. Os Escolhidos. Irmãos, conta a história do livro de João, pelo que eu consegui identificar, pela sequência dos milagres de Jesus e da forma que é o livro de João. Até eu e a Simone outro dia estavam discutindo que livro que era aquele. Eu acredito que seja João. E é engraçado que um fariseu chega num judeu, aqueles judeus que estudam a Torá, que estudam os milagres, e fala assim: você acha que você vai alcançar essa bênção? Ele falou: vou. Mas vivendo desse jeito? Ele falou: vivendo desse jeito. Mas você acha que você vai viver essa bênção? Ele falou assim: pode ser que não, porque às vezes uma bênção demora gerações para vir. Ele falou: eu tenho uma promessa, mas às vezes eu não vou viver essa bênção, mas a minha próxima geração, a minha terceira geração vai viver essa bênção. Porque, irmãos, não é o nosso tempo, não é na nossa hora. Mas muitas vezes nós saímos da fila por desobediência. Deus foi claro com Moisés: fala com a rocha, fala com a rocha. Aquilo marcou tanto a vida de Moisés, a repreensão de Deus depois: porque vocês me desobedeceram, vocês não liderarão o povo na entrada da terra prometida. Vocês dois não vão entrar.
que no capítulo 32 de Deuteronômio, quando ele está fazendo o seu último discurso, se você ver aí, você vai ver que o próximo livro já é Josué. 32, 33, 34 é o discurso final dele, o próximo livro já é Josué, porque Josué que põe o povo para dentro da terra prometida. Ainda tem até aquele versículo bem interessante de Josué 1, ele fica lá lamentando a morte de Moisés, né? E Deus aparece para ele e fala: filho, pega esse povo e enfia na terra, Moisés já morreu, levanta, é você que vai fazer isso, não tem outro para fazer. Se vocês lerem lá capítulo 1 de Josué, vocês vão ver essa passagem. Josué está lá lamentando a morte de Moisés. Ai, o que eu faço? Coitadinho de mim. Deus aparece para ele e fala: irmão, pega esse povo e passa. Moisés morreu, já foi, acabou. Agora é você. Agora é você quem tem que fazer isso. E muitas vezes nós, irmãos, estamos ali, próximos de receber o nosso milagre, próximos de receber a nossa bênção, próximos de alcançar aquilo que tanto almejamos e tanto buscamos, mas no último minuto, no último segundo, faltando 5 minutos para acabar o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, erramos por teimosia, erramos por nervosismo, que nem Moisés estava nervoso com o povo, erramos por precipitação, podia ter parado, respirado, não vou falar tomado um copo de água porque não tinha água, né? Eles estavam ali diante da rocha para sair água, né? Pensado, refletido, e com isso não teriam errado, com isso não teriam feito o que fizeram, e teriam alcançado as suas promessas, os seus sinais, aquilo que tanto esperavam. Irmãos, às vezes nós estamos aqui na igreja, sou de Cristo, e Deus tem milagres, Deus tem sinais para nos dar, Deus tem grandes coisas para acrescentar na nossa vida, mas não estou gostando mais, não gostei do que foi falado, e nós não percebemos que muitas vezes é Deus falando conosco. Moisés não percebeu que a rocha era Cristo. Moisés não percebeu, irmãos, eu acho que ele não se lembrou que lá em Refidim Deus falou assim: eu estarei em cima da rocha, eu vou estar lá. Irmãos, as nossas rochas, as nossas dificuldades, as nossas faltas de água, como foi o caso deles aqui, vamos mudar, vai. As nossas crises financeiras, as nossas dificuldades espirituais, emocionais, de relacionamento, às vezes com familiares ou com profissional, muitas vezes é Cristo te moldando. Muitas vezes é Cristo te aperfeiçoando, muitas vezes é Cristo quebrando algumas barreiras na sua vida que só seriam quebradas, só podem ser quebradas daquela maneira. Esses dias para trás eu estava falando com uma pessoa que está passando uma dificuldade tremenda. Eu falei para ela, filha, suporta, vai para frente, porque você precisa disso hoje, viver isto hoje, para o dia de amanhã conseguir ultrapassar alguma barreira, que se você não aprender aqui, você vai sofrer lá. Irmãos, é que nem a história da cruz. Todos nós temos a nossa cruz, todos nós temos os nossos milagres. Acho que eu vou conseguir fazer isso com o cajado, espera aí. Ó, essa é minha cruz. Aí eu olho vocês e falo: nossa, vai alguém ali no quartinho ali, irmãos, tem outro cajado desse, pega lá, vai lá, Igor, vai lá, pode você mesmo, Guilherme, vai você. Você vê como eu enxergo bem. Eu vi o Guilherme e falei: Igor, isso, vem aqui comigo aqui, vocês vão fazer a encenação comigo. Essa é minha cruz, irmãos, e é pesada, é grande. Aí eu olho o Guilherme e falo: Guilherme, tua cruz é pequenininha, hein? Tá fácil de carregar, né? Por que a minha é desse tamanho e a dele é daquele tamanho lá?
Não, não pode ser, não, ué. Não, eu vou cortar a minha cruz está pesada, então eu vou cortar um pedacinho dela, né? Vamos diminuir ela aqui. Aí eu olho, estou caminhando, dificuldade, problemas, aflições. Aí eu olho, Guilherme, mas a tua cruz é muito pequena. Vou cortar um pouquinho mais da minha. Agora, mas ainda a cruz dele é menor que a minha. Ainda a cruz dele é mais fácil de carregar. Guilherme, dá a tua cruz para mim, irmão. Não vou, a minha é muito pesada. Aí eu cheguei diante de um precipício, que é um precipício, ó, que no meio é água, aqui são as rochas. Aí Deus fala: agora coloca a sua cruz aí, ô pastor ignorante. Coloca a sua cruz, que você vai precisar dela para passar o precipício. Aí eu coloco. Como é que eu passo? Não vou passar, porque eu cortei a minha cruz. Eu quis a cruz do Guilherme, a minha cruz passaria com sobra. A minha cruz eu teria uma ponte, mas eu quis cortar. Eu achei que estava muito pesado. Aí eu vou para um versículo que exemplifica tudo isso, irmãos. Deus não te dá fardo maior do que você possa carregar. Moisés tinha condições espirituais para suportar aquele momento. Moisés tinha condições espirituais para carregar aquela cruz, mas um momento de nervosismo, momento de ansiedade, um momento de precipitação, de falta de paciência e confiança, fez com que ele perdesse, fez com que ele deixasse de alcançar o seu maior objetivo, mundano, que era chegar na terra prometida, porque o seu objetivo espiritual ele não perdeu. Até hoje não acharam o corpo de Moisés, porque acredita-se que o próprio Deus levou. Pastor, é só você ler o livro de Judas, você vai ver que o próprio Satanás sobe do inferno para procurar o corpo de Moisés. Depois vocês podem ler o livro de Judas, tem poucos versículos, não tem nem capítulo, porque é só um. Ele vai lá para procurar o corpo de Moisés, porque ninguém achou. Ninguém sabe onde está, porque acredita que o próprio Deus levou. Não perde a salvação, mas deixou de receber o seu milagre. O grupo de louvor já pode se colocar ali. Irmãos, Jesus, em todos os momentos, Ele te acompanha. Jesus, em todos os momentos, Ele te satisfaz as suas necessidades. Você está com sede? Você está precisando de algo? Eu satisfaço. Não precisa bater nele, irmãos. Não precisa bater em Jesus por causa das suas aflições, das suas necessidades. Nesse mês de abril é o mês de nós falarmos dos milagres de Jesus, mas se nós queremos receber os milagres, nós precisamos obedecer e obedecer até o fim. Mas muitas vezes nós, no meio do caminho, nós nos precipitamos, no meio do caminho nós erramos, no meio do caminho nós deixamos de seguir, no meio do caminho nós deixamos o diabo colocar situações, deixamos o diabo colocar coisas nas nossas vidas que vai nos tirar a bênção. No meio do caminho, irmãos, nós temos cortado a nossa cruz. No meio do caminho, nós temos olhado a vida dos outros e preferido a vida dos outros, irmãos. Nós precisamos viver a nossa vida, nós precisamos viver a nossa história, nós precisamos ter os nossos caminhos, nós precisamos ser quem nós somos e aquilo que Deus quer que nós sejamos, e não ficar murmurando e não ficar batendo em Cristo. Ele vai te dar água,
Ele vai te satisfazer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Não precisa murmurar, não precisa ficar brigando, não precisa desobedecer, é só você esperar. Se coloque de pé, igreja, nesse momento. Para receber o milagre, nós temos que crer na palavra. Para receber o milagre, nós temos que ser incessante, orar sem cessar. Nós temos que ser importunar naquilo que nós queremos, sem mudar o nosso foco. E para receber o milagre completo, irmãos, nós não podemos desobedecer na última hora. Não podemos perder a visão por qualquer situação. Ah, mas eu estou nervoso, eu estou aflito, eu estou emocionalmente abalado, por isso que eu falei. A irmã de Moisés havia acabado de morrer, Miriam tinha acabado de morrer, mas isso não foi desculpa para ele perder a liderança do povo judeu. Aquele povo vivia falando de Jesus para lá e para cá, mas quando falaram uma palavra contra o Espírito Santo, foram condenados. Irmãos, às vezes nós batemos nessa planta, às vezes nós batemos nesse microfone, às vezes nós batemos nessa coisa e vai passando, mas aí a gente vem e bate na bateria, e aqui era Cristo. Você está tão acostumado a bater, que daqui a pouco você bate no lugar errado. Tinha um funcionário na empresa onde eu trabalhava, atacava todo mundo, sempre atacava as pessoas, e eu sempre falei para aquela pessoa, falei, uma hora você vai atacar a pessoa errada, e a hora que você atacar a pessoa errada, não vai ter conversa com você. E ela era grossa, pessoa difícil de lidar, tal. Um dia devia estar endemoniada com a família dela lá. Quem que chega? O patrão. O que ela faz? Atacou o patrão. O patrão pediu um negócio para ela, ela respondeu ríspida. Está acostumada a responder daquele jeito, ela nem viu que era o patrão. O patrão falou assim para ela: está tudo bem com você? Ai, me perdoa. Está tudo bem com você? Está tudo bem na sua casa? Vai lá no RH. Dispensa. Manda embora. Ah, mas eu tenho coisa para pagar, eu tenho coisa para fazer. Você devia ter pensado nisso na hora que você me atacou. Mas eu só fiz uma vez. Mas se você fez comigo, eu tenho dó dos funcionários. Eu tenho dó das pessoas que estão abaixo de você. Você está dispensado. Irmãos, muitas pessoas, Jesus olha lá de cima e fala assim: você está dispensado, você não vai receber, você não vai viver milagres, porque você não me obedece. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram em um dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que
que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Eu li o versículo 4 para iniciar o culto, mas aí eu fiz questão de no final ler praticamente o capítulo todo para vocês. Muitos deles não entraram na terra prometida, muitos deles não receberam os seus milagres, muitos deles não viram a glória, não viram a vitória, não viram o milagre da terra prometida. Em João capítulo 8, a partir do versículo 56, Jesus está tendo uma discussão no templo com os fariseus e com os saduceus, pessoas que achavam estar de pé. O que eu falei ali no final do versículo? Se você está de pé, ore para que não caia, ore para que não caia. Os fariseus e os saduceus se achavam maiorais, se achavam melhores que todo mundo, e eles estão discutindo com Jesus. Então Jesus responde: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu, e alegrou-se. Eles estavam falando: nós temos por pai Abraão. Aí Jesus falou: Abraão? Abraão queria ver o dia que eu viesse para a terra. Abraão queria ver eu nascer, e quando ele viu, ele ficou alegre, ele ficou feliz. Aí ele continua: os fariseus disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Como que você viu Abraão? Abraão viveu 4.000 anos, 6.000 anos atrás, nem se sabe direito. Disse-lhe Jesus, 58, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, antes que Abraão existisse, irmão, eu já era, eu sou. E se vocês entendem um pouco de Bíblia, irmãos, quando Deus aparece para Abraão na sarça ardente e fala para ele que ele tem que voltar para o Egito e falar para o povo que ele ia libertar o povo, Abraão fala assim: mas quando o povo perguntar quem que mandou, quem que eu digo para eles que me enviou? Ele fala assim: eu sou o que sou. Quando eles perguntarem o meu nome, você diga: o grande eu sou enviou-me para libertar o povo. Aí ele continua, vamos lá, vamos continuar. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Irmãos, não saia da fila, continue acreditando, continue confiando e principalmente continue obedecendo, porque o grande eu sou vai mudar a sua história, o grande eu sou vai te trazer vida, o grande eu sou vai mudar a sua situação, o grande eu sou